Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Pessoal, recebi o vídeo de um grande amigo meu, Pablo Herrera, meu irmão, e realmente é um vídeo muito triste, Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, depois nós vamos compartilhar um pouco do pensamento, o que pode estar acontecendo na questão espiritual desse velório. Olha só isso daqui. Puxa vida, é muito triste realmente uma cena dessa dentro de um velório, ao lado de um corpo ali, de um espírito que possivelmente está perdido, em perturbação nessa situação. Quando o Pablo me mandou esse vídeo, ele sabiamente me pediu que explicasse a questão espiritual. E eu reforço isso para vocês. Esse canal no YouTube não tem nenhuma intenção de fazer polêmica, de dizer quem está certo, quem está errado, na visão dos homens, das leis dos homens aqui na Terra. Se a polícia agiu bem ou mal, isso é uma questão que não cabe a mim dizer. Mas a questão aqui é o que está acontecendo espiritualmente com este espírito, né, com esse corpo que está ali desencarnado. E não é só um, mas daqui a pouco nós vamos entender, está sendo velado logo ali ao lado um outro espírito, um outro corpo que morreu, desencarnou muito jovem. Mas como deveria ser nosso comportamento para um melhor respeito ao que está acontecendo, para ajudar realmente a quem amamos, ou alguém que desencarnou, no ponto de vista dos policiais, se poderia ter esperado um pouco para agir nessa questão. Eu não sou policial, mas eu sempre vou dizer que eu tenho à polícia o maior respeito que um ser humano pode ter a um trabalhador. Porque em nenhum momento da minha vida eu fui desrespeitado, sempre que eu solicitei a ajuda da polícia fui muito bem atendido, e do modo de vida que eu tenho vivido, então eu tenho que respeitar demais essa corporação, esse trabalhador. E mesmo que você tenha passado por um episódio onde um policial lhe tratou mal, lhe desrespeitou, não significa que toda a corporação, que todos os homens que trabalham e servem a polícia militar estão errados. Do mesmo modo como se um dentista lhe tratou mal, não pode ser classificado como a odontologia, uma profissão ruim, onde só mau caráter exerce esse trabalho. Do mesmo modo que a medicina, do mesmo modo que a advocacia, tá bem? Então que fique muito claro a minha posição em relação a aqui. Eu não julgo, não estou dizendo nada sobre um ou outro do ponto de vista tanto das pessoas da família quanto dos policiais. Mas como nós deveríamos talvez nos comportar mediante de vista algo superior, algo espiritual que possa estar ali e tem que estar sendo observado no nosso dia a dia. Daqui a pouco nós vamos ver o vídeo de novo e acompanhar o que foi descrito aqui nessa matéria que foi publicada. Para a gente entender melhor, para a gente saber um pouquinho do que está acontecendo, do que houve o seguinte: não foi simplesmente uma invasão da polícia num velório e do nada deu essa confusão. Ninguém ali também tinha mandado de prisão e deveria ser conduzido à prisão naquele momento. Aconteceu de que previamente houve um conflito entre a polícia e dois jovens que acabaram sendo assassinados ou acabaram trocando tiro com a polícia e acabaram morrendo. E que um deles então aparece ali sendo velado ao lado da sua família e amigos. Esses dois jovens que morreram, um tinha 18 anos, outro tinha 21 anos, vejam que jovens, no início da sua encarnação, já sofrem esse problema, né? E foi uma ocorrência envolvendo policiais militares, o 13º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o 13º BAEP, na noite desta quinta-feira, dia 17, na quadra 1 da rua João Camilo, no Jardim Vitória, em Bauru, a minha cidade. Por isso está tão tocado assim para mim comentar sobre isso, né? Aqui foram dois jovens que morreram, Guilherme Alves Marques de Oliveira, de 18 anos, e Luiz Silvestre da Silva Neto, de 21 anos. Muito jovenzinhos o que aconteceu. E aqui então, agora eu com vocês vou compartilhar da informação que foi dada por um noticiário da nossa cidade.
Então vamos ver o que aconteceu através de uma reportagem. Essa reportagem, deixa eu dizer quem que escreveu, foi por Lilian Graziella, da redação, tá bom? No JCNet Bauru, sendo o Jornal da Cidade de Bauru, por Lilian Graziella. E a informação que ela nos dá é essa daqui, ó. Na tarde desta sexta-feira, o velório dos jovens mortos na ocorrência foi marcado por uma confusão envolvendo familiares e amigos deles e policiais militares. Vídeos encaminhados à redação, aqui nós vimos um desses vídeos, mostram policiais militares dentro da sala onde um dos corpos era velado, no Parque Primavera, com cacetetes em mão, tentando deter o irmão de um dos jovens mortos de 27 anos. A mãe dos dois tenta impedir e chega a ser arremessada no chão por um dos PMs. Uma mulher também teria sido ferida no rosto durante a confusão. O irmão do morto foi retirado do local pelos policiais militares com lesões no rosto e conduzido ao plantão policial sob protesto das pessoas que acompanhavam o velório. A mãe chegou a acompanhar o filho no plantão, porém retornou logo depois para o sepultamento do seu outro filho. Olha que tristeza, de 18 anos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como desacato, resistência e abuso de autoridade. E após serem ouvidos e terem as suas declarações gravadas em vídeo, todas as partes foram liberadas pelo delegado plantonista. Os vídeos da ocorrência no velório também foram anexados aos autos. Mas eu pergunto assim, mas o que aconteceu? Por que eles invadiram esse velório? Agora vai explicar por quê. E aqui que vai vir a nossa intenção em gravar esse vídeo sobre como deveríamos talvez nos comportar, vendo o lado da polícia e vendo o lado da família. No registro policial, os policiais, os PMs, alegaram que estavam em patrulhamento pela região quando passaram em frente ao centro velatório sem saber quem estava sendo velado no local e foram xingados pelas pessoas presentes, retornando para apurar de onde partiram as ofensas. Os policiais também declararam que pediram apoio em razão dos ânimos acirrados no velório. Um dos PMs admitiu que atingiu o irmão de um dos jovens mortos com um golpe no rosto durante sua contenção, afirmando que ele resistiu à prisão e não quis fornecer seus dados. Já o advogado dos jovens afirmou que os policiais militares invadiram o velório, agrediram verbal e fisicamente todos os presentes e desrespeitaram o direito da família ao luto, fazendo com que as pessoas reagissem com ofensas não contra os agentes, mas contra o suposto abuso da instituição, neste caso em específico. A resposta. A reportagem acionou as assessorias de imprensa da Polícia Militar, da PM, e da Secretaria de Segurança Pública, SSP, pedindo um posicionamento sobre a ocorrência da morte por intervenção policial e também sobre a ocorrência envolvendo a confusão no velório. Em nota, a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, declarou apenas que a Polícia Militar instaurou um inquérito policial militar, IPM, para apurar a conduta dos policiais envolvidos e adotar todas as medidas cabíveis. E aqui encerra a matéria. Bom, vamos analisar só essa questão do velório, a questão espiritual e a questão de como nós poderíamos nos comportar. Teve a ocorrência anteriormente, onde houve essa troca de tiros e realmente aparece que a polícia, na matéria, nós podemos até ver aqui um pouquinho, só para entender, a ocorrência registrada por volta de 20 horas, de acordo com o BO, a equipe do BAEP fazia uma operação no bairro e, ao desembarcar da viatura em uma área de pasto, iluminou a região e visualizou dois homens próximos a um arbusto, que, segundo os policiais militares, passaram a efetuar disparos contra eles com arma de fogo, o que fez com que eles reagissem e acabou na morte desses dois jovens. E foram encontradas armas de calibre .38, pistola de 7,65, com numerações raspadas e um radiocomunicador e uma mochila com drogas. Então, teve essa ocorrência antes. Agora o seguinte, estava passando um patrulhamento em frente ao velório e que possivelmente nem eram os mesmos policiais. E vamos nos basear pelo que nós estamos lendo. Pode tudo ser diferente, pode ser um detalhe diferente, não há como nós ponderarmos corretamente todos os pontos de vista, tudo que é verdade, até porque somente Deus tem essa informação.
Mas vamos partir de um ponto para nós entendermos como deveria, talvez, e como devemos nos comportar quando acontecer o velório da nossa família, o velório de um amigo nosso, ou quando nós estivermos num patrulhamento, se formos policiais, como se comportar a um caso tão específico assim. Então, estava havendo um patrulhamento e os policiais foram ofendidos possivelmente pelo irmão de dessas vítimas, que era quem eles estavam querendo retirar do velório por desacato à autoridade, por uma série de argumentos que eles estavam usando ali. Então, partindo deste ponto, dessa informação, eu vou dizer, tá errado em ofender os policiais. Primeiro porque você está no velório do teu irmão, ou no velório de uma pessoa que você está ali no velório, e portanto você conhece a pessoa, você tem respeito àquela pessoa, e você está ali para ser solidário àquele momento, solene. Você não deve comprar briga, você não deve partir para agressão. Ali é um momento de prece. Se você está num velório, tenta manter os seus pensamentos no bem, em Jesus, fique em prece, converse assuntos edificantes, canta uma música bonita, entoa um hino evangélico se você tem, reza o terço, mas fica num posicionamento de respeito, já que aquele que está desencarnado ou está desencarnando, não que ainda falta o veredito para confirmar o óbito, não é isso foi dado, não é catalepsia. Estou dizendo, ele está preso ao corpo físico ainda. Então, tem um posicionamento de que ele está ali envolvido, ele está perto do corpo dele, ele não sabe o que aconteceu. Daqui a pouco vamos ver umas questões do Livro dos Espíritos. Essa situação, então, faz com que, mesmo que você esteja magoado com a polícia, magoado com o médico, magoado com alguém que você julga que ter sido o culpado, responsável por aquela morte, mesmo que passe um médico ali, se você está magoado com o médico, mesmo que passe a polícia, não mexe com eles agora, não envolva em confusão nesse momento, pelo respeito que nós devemos ter a quem desencarnou. Porque se você faz isso, pode gerar confusão como gerou, e aí não tem como segurar, não tem como você mais talvez estar ali ao lado do caixão do seu irmão, ou ao lado do caixão da pessoa que você ama, e gostaria de passar os últimos minutos ao lado do corpo daquele que você tanto amou aqui na Terra. Mas já que foi feito isso, então eu coloco assim, não devia ter sido feito. Se fosse comigo, se eu estivesse naquela posição, acredito, não posso dizer porque não estou passando, não quero ser hipócrita aqui, mas acredito que eu passaria por uma situação onde eu não falaria nada, eu me magoaria, talvez em pensamento eu me perturbasse, mas eu voltaria para o lado daquele que está sendo velado e ficaria em prece. Eu já fiz isso muitas vezes em velório e tento manter sempre uma conversa alegre, sempre uma conversa que não vai perturbar o desencarnado. Então, tem um certo direito de pedir isso a vocês, a comentar que quando vou a um velório, sei me comportar de uma maneira melhor do que a média. Por quê? Porque há muita desinformação. As pessoas vão no velório muito socialmente, como se fossem a uma festa, como se fosse a um lugar onde elas podem conversar o que quiserem, onde elas podem fazer o que quiserem. Não o velório. O protagonista do velório é o próprio desencarnado, e ele merece e exige toda a boa conduta, todo o bom posicionamento, todo o respeito que nós pudermos exercer por aquela pessoa, tá bem? Então, primeiro ponto que eu estou vendo como errado aqui foi ter sido ofensivo aos policiais. Se fosse em outro lugar, se você quiser reivindicar seu direito, tudo bem, vai, abre um processo, fala com um advogado, entra judicialmente contra a corporação, mas não desse modo, não ofendendo. E mesmo que você não estivesse num velório, não é correto você ofender policiais que não são responsáveis muitas vezes por aquela ocorrência, pessoal. Isso não adianta. Meu pai sempre me ensinou que quando um policial lhe pede o documento, tenta colaborar da melhor maneira para ele. Mostre seu documento, mostra a boa vontade, peça autorização para ver se você pode colocar as mãos no bolso, se você pode abaixar o vidro do carro. Por quê? Porque ele está armado e muitas vezes ele está numa situação de conflito. Nós não somos policiais, ou eu não sei como é a vida de um policial que acorda de manhã e sai para uma ocorrência sem saber se volta para casa. É necessário ter
esse entendimento, esse respeito de entender que o policial lida com quem é contra a lei, com quem rouba a nossa casa, com quem comete assassinato, com pessoas que são chamadas de pessoas fora da lei. Então, eu tenho o maior respeito a esse trabalho, por quê? Porque eu acredito que um policial não quer criar confusão e não sai para matar inocente e não sai para ser contra a população de bem. Eu tenho um posicionamento que particularmente vejo assim. Respeito a corporação da polícia e respeito todas as pessoas que estão querendo se fazer com que as leis dos homens funcionem. Os guardas de trânsito, as pessoas que multam quem para na vaga de um deficiente ou de um paciente especial, de um idoso, está correto. Nós não podemos condenar essas pessoas que multam a gente, que são pessoas que só querem levantar dinheiro. Não posso ver assim. Então, eu sou contrário a esse tipo de ofensiva a qualquer pessoa, e ainda mais aos policiais nessa situação. E repito, se você está insatisfeito, se você acha que uma coisa foi cometida injustamente, você tem direito de procurar seus direitos indo atrás da maneira legal para isso, mas não ofendendo, porque olha só no que deu, olha o desastre que deu nesse velório e quanto isso foi ofensivo a quem estava desencarnado. Agora vamos ver o ponto de vista também da família em relação ao comportamento dos policiais. Se eu sou um policial com o conhecimento que eu tenho espírita e sei que tem muitos policiais com o conhecimento espírita e alguém me ofende, alguém me chama do que qualquer que seja, como apareceu ali um palavrão no próprio vídeo, alguém ofende, eu tentaria dizer à corporação, aos meus colegas, pessoal, vamos fazer vista grossa. Vamos deixar quieto, não vamos invadir o velório agora, porque vai dar muita confusão e muitas pessoas ali estão sofrendo demais. Vocês vão ver, eu já vou repetir o vídeo, a mãe abraçada ao filho, com o outro filho sendo velado, imagina a dor desta mãe. E quando você começa uma ocorrência assim, então, você acha policiais que eles iriam se entregar numa boa, que eles não estavam com os ânimos, não estão com os ânimos ali à flor da pele, se sentindo no direito de não se entregar, no direito de permanecer ao lado do irmão? Eu não sou advogado, não tenho conhecimento da justiça, mas eu fui verificar se por acaso existem se houve um mandato de justiça, por exemplo, para pregar uma pessoa que está num velório, ele tem um mandato de prisão e essa pessoa está velando o irmão, se ele tem o direito de permanecer até o enterro e depois ser. Não é uma lei que dá esse direito assim abertamente. Não está acontecendo isso, ele tem o direito. Cabe a um juiz determinar se por acaso ele pode aguardar de acordo com o ponto de vista que o juiz vai ter. Mas me parece que nem era isso que estava acontecendo. Ninguém ali no velório estava com um mandato de prisão, então ninguém tinha que ir. Eles só invadiram o velório por terem sido ofendidos verbalmente e naquela situação deu essa confusão. Então, já que não tinha um mandato, já que não tinha que fazer nada obrigatoriamente naquela situação, deixa quieto, vai embora. Eles estavam com ânimos machucados. Compreenda que também é difícil e os dois lados têm razão. Mas então, aos policiais, eu veria desse modo. Estava com um risco de ocorrer um crime? Eles estavam com um risco de cometer alguma coisa contra a sociedade dentro do velório? Não. Parece que foi mais um orgulho ferido dos policiais que falou, eles não têm o direito de me desacatar assim, nós vamos lá levar esse moleque para prestar depoimento. Aí acho que houve um segundo erro, ou um erro decorrente do primeiro erro de terem sido realmente ofendidos. E não pode ter sido. Se o policial tivesse, por exemplo, passando em frente de um bar e um homem embriagado ofendesse eles, ou uma pessoa que não estava embriagada, estava saindo do cinema e ofendeu, tudo bem, não pode ofender ninguém na rua, nem que não sejam policiais. Você não pode ofender um cidadão, você não pode ofender verbalmente ninguém sem consequências. Mas neste caso, já que estamos aqui vendo o ponto de vista espiritual, vamos fazer respeito àquele que estava desencarnado e não tomar uma atitude assim de invadir velório, bater nas pessoas, retirar um filho de uma mãe. Imagina o sentimento da mãe, imagina o sentimento de uma avó, se por acaso ela estava ali. Imagina o desencarnado vendo a mãe dele, parece que bateu com a cabeça no poste, ali naquela pilastra, cai no chão, o irmão leva um soco na cara, mais de um.
Então eu vejo assim, poxa vida, não devia ter ofendido os policiais, mas já que ofenderam, policiais, vocês são autoridade, não precisa provar aquilo. Poderiam ficar ali resguardados, quietinhos, e depois tomam uma atitude. Ah, mas se não pegar em flagrante aí não dá nada. Então que não dê nada. A família já está destruída, já está arruinada, já foi pessoas mortas. É muito triste pensar isso tudo. Então é um ponto de vista no qual nós devemos tomar esse cuidado. E não sei o quanto é dolorido para alguém é, engolir o orgulho, mas então, agora o que pode acontecer? Em respeito ao desencarnado, olha só o que acontece com ele, o que nós podemos ter como informações do Livro dos Espíritos aqui. Na questão 163, Allan Kardec perguntou assim: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Ele quer dizer, ele sabe o que está acontecendo? Ele tem consciência de que ele morreu? Ele entendeu a situação dele? A resposta, imediatamente, não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Esse livro, o Livro dos Espíritos, designado ao planeta Terra, trata da maioria dos espíritos e na nossa condição. É claro que um Chico Xavier, uma Madre Teresa, um Jesus Cristo, nem se fale, não passa por esse estado de perturbação como nós. Jesus desencarna completamente ciente do que está acontecendo e continua seu trabalho no mundo espiritual da maneira como se não tivesse nada acontecido. Para ele, a elevação é alta demais, ele não passa por os problemas que nós passamos. Como também ele não sente vontade de ofender um policial e nem se sente magoado se fosse um policial ofendido. Ele está completamente fora dessa situação. Mas nós, na maioria de nós que estamos aqui recebendo o Livro dos Espíritos, passaremos por um estado de perturbação. E esse jovem, um desses jovens que morreu, com certeza está passando de uma maneira bem intensa, até porque morreu assassinado e morreu muito jovem. Só de você morrer assassinado já é muito complicado. Por quê? Porque você está numa situação de troca de tiro ou está numa situação de defensiva e muitas vezes continua vivo, como realmente continua, mas não sabe o que está acontecendo e quando se toca, morreu, mas depois de muito tempo já de perturbação. Então ele está dizendo, imediatamente não é bem o termo, a pessoa passa por um estado de perturbação e essa perturbação é complicada porque ele nem sabe o que está acontecendo. Allan Kardec na 164 continua então perguntando, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, quase, hein? Eles dizem, quase, não é imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que se cessasse da vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Então esse menino que foi assassinado, com certeza está nessa segunda explicação, de que está ainda muito ligado à matéria. E imagina ele ali no velório, já confuso, ainda achando que está em conflito com a polícia, vê a polícia entrando no velório, nem sabe que é ele que está sendo velado, vê o irmão sendo agredido, vê a mãe sendo agredida, caindo, os amigos, aquela confusão, aquela choradeira. Ele já está em perturbação, imagina aonde vai essa situação. E nós podemos aqui no planeta Terra estar tomando partido do lado dos policiais, ou tomando partido do lado das pessoas da família, mas os anjos da guarda, os espíritos elevados, eles não estão tomando partido nenhum, eles estão tentando ajudar a todos nós igualmente, tanto os policiais quanto aquele que desencarnou. E aquele que desencarnou, como está na situação de perturbação, eles estão com mais atenção para que esse menino se equilibre logo, encontre os familiares do mundo espiritual e siga seu caminho, siga seu trabalho de continuação, apesar que não é tão rápido, porque mesmo que você não desencarne assassinado, mas desencarnando muito jovem, por exemplo, num atropelamento, num acidente de trabalho, você tem muito fluido vital, você não estava prevendo aquela situação. Então é diferente de uma pessoa, por exemplo, que teve uma doença, lutou muito com a doença, ficou muito tempo no hospital, foi perdendo fluido vital, foi adoecendo, foi ficando com aquele corpo mais com dificuldade de saúde e acaba desencarnando.
você está mais ciente, você vai tendo contato maior com a realidade espiritual, com a consciência de que talvez não possa sobreviver no corpo físico, mas não é o caso desse menino, que mesmo, então, como eu estava dizendo, que foi um desencarne sem ter sido assassinado, sem troca de tiro com a polícia, ou sem um combate, só por ser muito jovem, por não estar ligado ao movimento espírita ou ligado à realidade espiritual, a perturbação é muito grande, é muito complicado. E ele está nessa situação com certeza. Está até agora. Isso aconteceu há 2 dias atrás, aqui em Bauru. Talvez tenha sido até ontem, que ironicamente foi o dia da polícia militar, um dia de festivo para a polícia, e que acho justo comemorar todos os dias, mas não com algo assim triste que para alguns mancha o comportamento da polícia, e eu não vejo como errado ou certo. Eu estou dizendo assim que, puxa, pelo ponto de vista espiritual, não devia ter acontecido isso, que aconteceu e realmente perturba muito. E a última questão, ele pergunta, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E a resposta sim, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então vamos considerar aqui um ponto. Esse jovem rapaz que desencarnou, se ele trocou tiro com a polícia, se realmente foi verdade, partindo do ponto da informação que nós temos, que a polícia para num terreno, encontra 2 jovens que são iluminados, ou seja, estavam no escuro, e que trocam tiro com a polícia, tem armas raspadas ali, que não identificam de quem são, com uma mochila com drogas, não estava exercendo o bem, estava exercendo o crime. Se eles já não têm o conhecimento do espiritismo, o que ajudaria muito, mas nem é o ponto principal, o que tem mais peso é a prática do bem, a consciência tranquila, ou consciência pura, eles também não têm essa segunda parte. Eu peço que todos vocês façam prece pelos que desencarnaram. Ivone do Amaral Pereira, ela tinha um caderninho onde diariamente ela anotava nomes e posteriormente à sua morte vieram descobrir que esses nomes eram das pessoas que haviam desencarnado naquele dia e que ela via nas notas de falecimento no jornal e fazia prece por essas pessoas, mesmo não conhecendo, para que ajudasse essas pessoas. Eu então digo a vocês, da minha parte, vou fazer prece, orientando, desejando toda a paz, toda a calma, que tudo tem jeito nessa vida, por mais que tenhamos agido errado e que essas pessoas desencarnaram e que pessoas morreram, nós podemos enviar bons pensamentos e que a justiça de Deus é soberana. Nós não temos direito de dizer quem está certo ou quem está errado, segundo o ponto de vista de Deus, porque os 2 lados estão com suas razões, mas que realmente nós não podemos trocar tiro com a polícia, nós não podemos ofender policiais, nós não podemos invadir também um velório nesse momento, respeitando talvez a dor de pessoas que são inocentes ali. Eu acho que do que Tato Salve pode dizer é isso. Pessoal, vamos tentar colaborar mais e mais para o trabalho dos policiais, sempre que nos pararem no trânsito, vamos ser justos, honestos com eles, explicar nosso posicionamento. E policiais também, quando pararem pessoas, tentar ver a realidade, ver a honestidade de cada um. E caso aconteça essas ocorrências, claro, defende sim a população, combata as drogas, não deixa que isso seja disseminado na sociedade, prejudicando nossas crianças, os nossos jovens, que o tráfico seja bem-vindo, quando não é, faz mal à nossa saúde e tudo mais. Mas em casos assim específicos de um velório, de situações que está acontecendo, quem sabe nós não podemos fazer vistas grossas neste caso. Não é negar mandato de busca, não é mandato de prisão, não é fazer vista grossa acreditando que as pessoas então podem se apoiar nos velórios ou que sofrimentos em hospitais para ir contra a justiça. Não, nada disso. É caso, neste específico, de terem sido ofendidos verbalmente, você não podia ter deixado passar. Olha só então mais uma vez aqui o fato do que aconteceu, o vídeo, e para a gente entender agora como que foi cada situação, cada cena.
Ó, eu vou parando aqui para mostrar para você, vou colocar no começo mais uma vez e dizer. Ali no fundo, aquele rapaz de branco que está abraçado com uma mulher é a mãe de um desses que está sendo velado. Olha que coisa triste. Esse rapaz é um amigo, ele que está sendo retirado aí de cena. Olha lá. Olha lá, usando da força, porque ele não vai se entregar facilmente, com certeza. Ó, essa mulher que foi de preto aqui, bateu no rosto dela, ela já tá com a mão no rosto. Foi mencionado na matéria. Ali. Aquele jovem rapaz que está sentado e a mamãe sentada ali na perna dele é o filho desta mulher que é irmão, né? Esse menino é irmão do que está sendo velado. E é claro que ele não quer sair, claro que talvez agora ele está arrependido de ter ofendido os policiais, mas olha a confusão que gerou, olha a espiritualidade, o clima espiritual que deve estar ali. Os obsessores se aproveitando da situação para perturbar ainda mais quem desencarnou. Aí, ó, palavrões, coisas ofensivas, perturbações ainda maiores. Aqui, ó, ela bate com a cabeça, parece que na parede, essa é a mãe do menino, e cai no chão. Logo se levanta. Olha que cena triste, meu Deus. Olha lá, e fizeram certo, retira ela da situação, senão a confusão não acaba. E o menino agora vai ser agredido mais uma vez com um soco no rosto. Tá bem no finalzinho, dá pra ver, ó. Olha lá. Então, pessoal, é muito dolorido, é muito triste ver algo assim. É muito. Me machuca muito perceber o nosso despreparo espiritual mediante uma situação dessa. Perceber que as paixões humanas se sobrepõem a um bom comportamento de alguém que amamos e que espiritualmente deve ser respeitado. E digo isso por quê? Porque a paixão em ofender um policial, em colocar para fora aquilo que nós estamos com vontade de gritar, de ofender, se faz mais forte do que respeitar o irmão, respeitar alguém que está ali desencarnado e perturbado. E também o orgulho, talvez, de alguns policiais que resolveram impor a sua autoridade, entrar no velório e tomar essa atitude. É claro que tudo tem que ser averiguado, tudo tem que ser apurado e que justiça seja feita. Mas sabendo que justiça real é a justiça de Deus e que isso não significa que devemos abrir mão da justiça dos homens e buscar o mais equilibrado ponto de vista da justiça para que tudo seja feito da maneira correta. Eu espero que com esse vídeo não se faça polêmica alguma, não se alimente paixões contra policiais ou a favor de pessoas que cometeram crimes. Pelo contrário, eu tenho um posicionamento claro de que a polícia tem que ser, sim, nossa protetora, que a polícia tem que ter a nossa necessidade de, se caso chamá-la, ela possa nos ajudar, como tem me ajudado há tanto tempo, sempre que foi necessário, sempre que eu fui lesado por pessoas que agiram contra a lei. Mas que também devemos sempre tomar muito cuidado, que pessoas inocentes às vezes estão ali passando por situações muito doloridas e que devem ser respeitadas pelo menos naquelas horas que antecedem um sepultamento. Mas principalmente que nós somos pessoas que vamos passar por essas situações de desencarne. A morte é um fato certo para todos nós e que se quanto mais respeitarmos e tomarmos um bom posicionamento em relação às pessoas que se foram, quem sabe nós não teremos um merecimento maior para que quando chegar o nosso momento, a nossa hora, nós também possamos receber um maior amparo nessas situações. Pablo, meu amado, muito obrigado pelo que você me encaminhou. Eu fico muito feliz, sei da sua intenção e como o seu pedido foi explicação do ponto de vista espiritual, e essa é a minha resposta. Um evento muito triste, onde aumentou seriamente, gravemente a perturbação em todo aquele astral espiritual, não só para aquele que estava sendo desencarnado naquela sala, como também para o outro que foi assassinado, que também morreu na troca de tiros com a polícia, ali na outra sala, e toda a perturbação espiritual, que isso se resseguirá por dias, por meses, por anos talvez,
mediante esses que desencarnaram. Mas a cada um segundo suas obras, como disse o nosso Mestre Jesus, e cada um colhe o que plantou. Eu pretendo sempre encaminhar minha família, meu filho, meus sobrinhos, aqueles que escutam as palestras e assistem esse canal, a tomar o caminho do bem, a seguir o caminho do amor, o caminho da justiça, o caminho do que é real, do que é certo, e nunca se envolver na criminalidade, para que se evite situações assim. E de algum modo ter colaborado para vocês, que sempre que estejam numa situação de velório, numa situação assim, em primeiro lugar, o pensamento do respeito e o pensamento daquele que desencarnou. O irmão, se por acaso ofendeu os policiais, pode ter certeza, não colaborou com o irmão dele em fazendo assim, achando que talvez esteja certo em fazer justiça, em defender a honra do irmão. De algum modo ele errou, porque perturbou ainda mais. Mas em prece, em bons pensamentos, nós podemos consertar tudo, porque nunca está impossível a ajuda quando é do ponto de vista de Jesus, quando é do ponto de vista de Deus, quando é do ponto de vista do mundo espiritual. Meus amados, sigamos nosso caminho no bem, sigamos nosso caminho em oferecer nossas preces, nossas melhores vibrações, para que a paz esteja em corações de todos aqueles que amamos. Um beijo a todos, que Jesus nos abençoe sempre.